Bem, há muito tempo, desde os momentos iniciais na escola, que sempre eu gostava de ser o representante estudantil da sala. E isso faz muito tempo. Mas culminou em 86, na 7ª série, hoje é o 8º ano do ensino fundamental, do Fundamental 2, quando nós, estudantes do Colégio Decisão, resolvemos fazer um grêmio estudantil. E naquela ocasião, depois de vários embates, nós saímos presidente do grêmio estudantil. Ali começou todo um processo político de acompanhamento da trajetória política do país, culminando também com o impeachment de Collor. E depois, já dentro da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de fisioterapia, também com o diretório acadêmico de fisioterapia. Naquela época, nós tínhamos alguns objetivos, dentre os quais era a separação dos departamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, que era um único departamento, em 2 departamentos distintos. Vale salientar que isso era uma vontade dos 2 cursos. E também a construção do prédio do departamento de fisioterapia e do departamento de terapia ocupacional. Brigávamos também, naquela época, lutávamos pela construção da clínica escola. Essa só foi construída 16 anos depois e que eu tive a oportunidade de participar da inauguração já como presidente do CREFITO. Bem, depois do movimento estudantil, obviamente veio a Asobrafir, em uma das gestões passadas na Regional Pernambuco, eu ocupei o cargo de tesoureiro da Asobrafir, uma associação técnico-científica da especialidade de fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva. E, por último, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da primeira região, que envolve os 4 estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Nessa ocasião, em 2010, nós participamos da eleição, vencemos a eleição, e em 2014 nós fomos reconduzidos, junto com o grupo, para mais 4 anos de mandato à frente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da primeira região. Ao longo dessa construção, nós também participamos de comissões dentro do Conselho Federal, como a CAP, a Comissão de Assuntos Parlamentares, e tivemos a oportunidade de desenvolver, de criarmos várias oportunidades para as 2 profissões e principalmente para a população naquilo que se diz respeito à oferta dessas profissões, da fisioterapia e da terapia ocupacional. E foi aí que surgiu também a vontade deste grupo de extrapolar, de sairmos dos limites das profissões dentro do conselho profissional e partirmos agora para uma esfera maior. Obviamente, começando com a vereança, começando pelo município, pela cidade do Recife, estimulando também colegas de outros municípios, de outras capitais, a também começarem em outras capitais e, obviamente, quem sabe onde esse grupo vai chegar. O intuito é aproveitar a expertise desse grupo, o talento desse grupo e que vem construindo coletivamente cada conquista para a sociedade brasileira e agora levarmos cada vez para um número maior de pessoas à medida que a gente vai conquistando outras esferas governamentais. Infelizmente, as pessoas estão bastante desgostosas da política brasileira. O cenário político ele é péssimo. As pessoas confundem a política com a politicagem. Eu sempre digo que a política é uma palavra bonita. A política é um sentimento nobre. A política ela surge a partir do momento que nós nos preocupamos com aquilo que é público. Quando nós nos preocupamos com os direitos de todos, os deveres de cada um, quando nós nos preocupamos com a sociedade, acima de tudo, quando nós nos preocupamos com o outro. E mais do que nos preocuparmos, é quando nós estamos trabalhando para que todos tenham realmente direitos, para que todos cumpram com os seus deveres e que a sociedade caminhe livre de preconceitos
e de forma mais homogênea, respeitando as suas diferenças. Bem, infelizmente, no Brasil e em boa parte do mundo, os homens utilizam-se da política para a politicagem, que é tudo aquilo que a gente vê hoje no Brasil, a corrupção, não é? Os roubos, os desvios, e acima de tudo mergulhando o país nessa crise que é muito mais do que econômica e financeira, é uma crise ética e moral. Então hoje você chegar para fazer política é algo muito difícil, porque as pessoas sempre confundem e acham que você é mais um espertalhão e que quer chegar e quer se aproveitar e se logo completar do erário, daquilo, né, do dinheiro público. E é nesse sentimento de indignação, né, de insatisfação, que também mergulhados, nós estamos querendo reverter. Nós queremos mostrar que é possível se fazer uma construção coletiva, é possível, utilizando-se da política, fazer algo diferente, em prol desta sociedade, em prol de cada um. E esse é o maior desafio, infelizmente, é tentar mudar no momento em que as pessoas não querem sequer discutir política. Infelizmente, como dizia Martin Luther King, né, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Acredito que aquelas pessoas que têm decência, aquelas pessoas que estão indignadas, aquelas pessoas que podem fazer a diferença, se neste momento silenciarem, nós vamos permitir que aqueles que querem continuar se completando com o erário, que eles façam a farra com o dinheiro público e que continuem os desvios, os desmandos e as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo, exatamente por falta de políticas sérias do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, dentro do cenário político brasileiro. Então, é difícil fazer política nesse momento, mas acreditamos que com as oportunidades surgindo e com um grupo sério que queira fazer a diferença, nós vamos começar a mostrar à sociedade que há sim condições de se fazer diferente. Em primeiro lugar, eu sou fisioterapeuta. Na presidência de um conselho de duas profissões, aprendi com a terapia ocupacional a questão da inclusão social, conheci um pouco da terapia ocupacional. Dentro da unidade de terapia intensiva, conheci também o fazer da medicina, da enfermagem, da psicologia. Dentro, hoje, das políticas públicas, a gente conhece um pouco do fazer de cada profissão da saúde brasileira. Conhecemos também as diretrizes da saúde brasileira, as leis que regem a saúde brasileira. E, obviamente, acreditamos que nesse grupo que nós estamos inseridos, que a gente possa fazer muito pela saúde brasileira, como, por exemplo, trabalhar a inclusão social. A inclusão social, que é um assunto, uma temática que ela ultrapassa, né, os liames da saúde. Quando se fala em inclusão social, a gente fala de educação, a gente fala de arquitetura, a gente fala de urbanismo, a gente fala de saúde, mas é na saúde que a gente aprende que é preciso se fazer inclusão social. É quando a gente fala de funcionalidade, é quando a gente fala de política nacional de saúde funcional, que pode ser traduzida como política municipal de saúde funcional. É quando a gente fala em resgate de dignidade. Quando eu trago de volta a vida ativa, economicamente ativa, aquele pai de família, aquela mãe de família que estava jogada dentro do Instituto de Previdência ou de Seguridade Social, como eles mesmos colocam, né, lá no benefício, e que muitas vezes é esquecida pela sociedade e chamada de inválidos. É quando a pessoa com deficiência ela é excluída da sociedade. Então, quando nós trabalhamos a funcionalidade da pessoa humana e quando nós resgatamos essa dignidade, nós aprendemos a fazer inclusão. Então, é importante lembrar que existem segmentos que nós podemos ajudar diretamente, como na saúde, como na educação, onde somos professores e somos acompanhados também de um grupo de professores
que conhecem muito bem essa dicotomia entre o público e o privado na educação brasileira. Quando sabem muito bem que o problema da educação brasileira é a falta de investimento, é falta de capacitação dos nossos profissionais, é lembrar que a educação é a única saída para os problemas do Brasil. Mas é importante também lembrar que nós podemos contribuir em outras áreas. Por quê? Porque não é uma pessoa, não é Silano Barros. Nós estamos aqui representando um grupo. Nós falamos que uma das nossas bandeiras é a construção coletiva. E essa construção coletiva, ela conta com verdadeiramente todos os envolvidos. Uma das nossas propostas, e aqueles que tiverem acesso ao nosso site podem conferir, é a criação das câmaras técnicas. É criarmos dentro do nosso gabinete as câmaras técnicas. A Câmara Técnica de Segurança, a Câmara Técnica de Obras Públicas, a Câmara Técnica de Saneamento, a Câmara Técnica de Educação. São exatamente os pontos aos quais nós não dominamos, mas é preciso ter dentro do gabinete pessoas técnicas, cientistas, pessoas que conheçam sobre aqueles assuntos, para que a gente possa, junto com a comunidade, discutir aqueles pontos. É discutir iluminação pública, é discutir a mobilidade urbana com pessoas que entendem de iluminação, de mobilidade urbana. Então, obviamente, o vereador, o político, o parlamentar, ele serve como articulador entre a comunidade, os técnicos que conhecem daquele problema, a prefeitura, o governo do estado, as secretarias, para que o melhor possa ser desenvolvido. Então não adianta chegar numa comunidade e querer tirar uma comunidade de um local. É importante que naquele local se dê dignidade, naquele local se mostre que é possível fazer a diferença, que possa se viver bem, com qualidade de vida, com decência. Para isso é preciso que nós tenhamos as pessoas certas discutindo cada assunto importante para a comunidade. Seja ela qual for a comunidade. Seja ela de um nível econômico mais baixo, de um nível econômico mais alto, mas todas as comunidades, elas têm os seus problemas. Elas precisam ser discutidas, esses problemas precisam ser discutidos com pessoas que entendam daquele problema. Daí a nossa ideia de criar as câmaras técnicas, para discutir exatamente aqueles pontos que nós desconhecemos e que nós, pessoalmente, não temos como resolver. Então vamos colocar na mão de técnicos, na mão de pessoas que possam sim resolver junto com a comunidade. Bem, inicialmente o fato de sermos uma renovação, isso é fato, isso é claro. Não é? Nunca ocupamos esse cargo outrora. Então é uma renovação sim, não somente o nosso nome, como o nome de outros mais que estão se colocando à disposição da sociedade e que nunca ocuparam esses cargos. Na verdade, acredito que o eleitor ele deveria estar atento àqueles que já estiveram no cargo e que nada fizeram. Nós temos diversos vereadores que contribuíram, sim, com a condução do município, com a melhora do município. Acredito que esses merecem ser reconduzidos aos seus cargos. Mas nós sabemos também que existem outros tantos que não fizeram por onde estar compondo a casa de José Mariano, no caso da cidade do Recife. Então, obviamente, acreditamos que a renovação para aquelas cadeiras que não tiveram bons representantes, que a sociedade possa fazer. Bem, renovação não é somente a gente trazer pessoas novas, mas renovação é também mudar a forma de se fazer política. O vereador, ele é um servidor público, que está à disposição do município, da população, para servir melhor ao município. E no CREFITO 1, nós fizemos um estágio. Qual foi o estágio? É um conselho profissional que representa duas profissões e que era responsável pela sua área de circunscrição por 4 estados. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Nesses 4 estados, nós temos um quantitativo de 677 municípios. E na gestão do nosso grupo, desde 2010, no finalzinho de 2010, nós instituímos que era importante que o presidente, os conselheiros estivessem em cada município desse. Obviamente, são muitos municípios para que a gente pudesse estar em todos,
mas nós escolhemos os municípios polos, nós escolhemos as capitais, expandimos, né, o Conselho através da interiorização, da criação de novas delegacias, e foi o que nós fizemos. Nós saímos de dentro do gabinete do CREFITO 1, da sala da presidência, e nós passamos a percorrer a circunscrição do CREFITO 1. Então, ao longo de todo esse tempo, da primeira gestão e da segunda gestão, nós rodamos o estado de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, fomos até onde estavam os problemas. Fosse dentro de uma instituição de ensino, fosse dentro de um hospital, fosse no município, junto às clínicas, aos serviços de fisioterapia, de terapia ocupacional, na assistência ou na saúde. Nós estávamos lá para discutirmos os problemas com diretores, secretários, prefeitos, com a população, com os fisioterapeutas, com os terapeutas ocupacionais. Então, o trabalho, ele não se resumia a uma bancada dentro de um gabinete. O trabalho foi lá na ponta, junto da população. E acredito que dentro da Câmara dos Vereadores é assim que deve ser o trabalho de um vereador. É óbvio que ele vai ter o seu momento dentro da Câmara, onde ele vai discutir, onde ele vai à plenária, mas acima de tudo, o trabalho do parlamentar é junto ao povo. É lá onde ele tem que analisar e discutir o problema da população. Ele tem que estar em loco, ele tem que ver, ele tem que sentar, ele tem que discutir, ele tem que ouvir da população quais são os interesses da população. E acreditamos que renovar é renovar também a forma de se fazer política. Não adianta colocar tudo sobre os ombros de 39 vereadores na cidade do Recife. É importante que cada vereador da cidade do Recife, cada um dos 39, ele traga para trabalhar junto, dentro da Câmara dos Vereadores, todos os seus eleitores. Sejam os 10 mil, os 20 mil, os 30 mil eleitores. Ele tem que trabalhar com a população da cidade do Recife. Ele tem que trazer a comunidade para trabalhar com ele. Então acreditamos que não é só alterar ou alternar os nomes das cadeiras, os nomes dos parlamentares que representam as cadeiras, né, da Casa do Zé Mariano, mas acima de tudo, a forma de trabalhar desses vereadores. Isso é renovação. Constitucionalmente falando, a segurança ela é função do Estado, propriamente dita. Mas não dá simplesmente para dizer assim, não é função do município e a gente não vai se preocupar com segurança. Porque a segurança ela é muito mais do que simplesmente policiamento, colocar a polícia na rua. A segurança envolve outros aspectos. Por exemplo, iluminação pública. Isso é função do município, isso é função da prefeitura. Se eu tenho uma área que está mal iluminada ou não tem iluminação, isso faculta o crime. Isso proporciona, não é, o crime. Então é preciso ter áreas bem iluminadas e não só fazer iluminação pública, mas fazer a manutenção dessas áreas de iluminação. Isso é função da prefeitura, isso é função do município. Nós temos hoje um trânsito que a vigilância desse trânsito é feita pela Guarda Municipal. O trânsito hoje tem a sua segurança municipalizada. E nós sabemos que no Recife hoje, uma cidade que a mobilidade urbana, ela ainda está em construção. Nós temos no momento de rush, no momento de pique, nós temos áreas extremamente engarrafadas. E nesses engarrafamentos acontecem diversos assaltos, acontecem diversos crimes. É preciso colocar essa guarda municipal que faz, não é, todo o controle do trânsito, não é, do Recife, para que eles possam também coibir esses assaltos durante o trânsito. O motorista recifense, ele está em situação de risco. Nós sabemos que no centro do Recife, nós temos a Guarda Municipal também que patrulha aquela área. É importante deixar o lojista, o comerciante, seja ele de grande porte ou de pequeno porte, seguro para que as compras possam ser realizadas. Recife é uma cidade belíssima. Recife é uma cidade que tem um potencial turístico enorme. Mas nós vemos situações no Recife de insegurança e que acaba afastando o turista do Recife. Então hoje, muitas e muitas empresas desviam do Recife como polo turístico. Se a gente tiver uma segurança através da Guarda Municipal nesses pontos turísticos, como o Recife Antigo e como outros locais que envolvem essas áreas turísticas recifenses,
nós temos também como coibir a criminalidade e aumentar a segurança pública na cidade do Recife. Então, é trabalhar em conjunto com o Estado. É chamar o Estado para discutir quais as ações a gente pode fazer em conjunto. Afinal de contas, Recife é a capital pernambucana, Recife é um município do estado de Pernambuco e que precisa trabalhar em conjunto com o Estado para, dessa forma, coibir a criminalidade e aumentar a segurança do povo pernambucano e do povo recifense.